Filosofia do Direito pela PUC de São Paulo, livre docente em Filosofia do Direito pela USP e professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC. Chamo também como debatedor o professor Pedro Parini, da Universidade Federal de Pernambuco. E também como debatedor o professor Clóvis Falcão, da Universidade Federal de Sergipe. Passo a palavra à professora Clarissa Araújo para dar início à sua palestra. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a todas as instituições que proporcionaram o colóquio e a minha vinda. Gostaria de agradecer o Instituto Jorge Brown, a pessoa, o professor Jorge, que está aqui presente. Agradeço a toda a equipe. Gostaria de agradecer a Escola da Magistratura da 5ª Região. Gostaria de agradecer à Escola Superior do Ministério Público da União e gostaria também de agradecer à Universidade Federal de Pernambuco por estarem proporcionando o colóquio e a vinda dos professores convidados para esta atividade. Então, dando início à palestra, eu vou falar sobre semiótica e interpretação do discurso. Eu vou só iniciar situando a semiótica dentro do pragmatismo e depois eu entro nesta concepção semiótica dessa crítica do discurso. Né? Portanto, nós pretendemos discorrer nessa palestra sobre as formas de interação entre a semiótica legal como forma de interpretação do direito e o pragmatismo jurídico em sua condição de método interdisciplinar de observação dos fenômenos sociais e jurídicos, a fim de suscitar a compreensão da corrupção como barreira ao desenvolvimento institucional do Estado de Direito. O pragmatismo jurídico, como método de investigação, se define a partir de algumas características: o antifundacionalismo, o consequencialismo, o contextualismo e o instrumentalismo. O método propõe que as decisões sejam avaliadas pelo exame de suas consequências. Como teoria preditiva do direito, o pragmatismo é um método de investigação que pode ser considerado como uma teoria da argumentação e da decisão por se ocupar da atividade prática implicada na concretização das normas jurídicas. Trata-se de uma proposta que trata o direito do ponto de vista de sua aplicação. Neste sentido é que se adota a proposta de articulação constante entre teoria e prática, entendida nos dizeres de Posner como a disposição de basear as decisões públicas em fatos e consequências, não em conceitualismos e generalizações. O pragmatismo adota uma visão tópica do direito. É o problema concreto, os interesses em pauta que provocam a investigação de alternativas possíveis para os cursos de ação, tendo em vista a avaliação das consequências, a interpretação da norma e a prospecção do tratamento a ser dado à questão pelos tribunais. A interpretação e a aplicação das normas não são vistas como momentos dissociados para o pragmatismo. Estes processos se dão diante e para a solução de um problema. Também o texto e a norma não se confundem. A norma é o resultado da interpretação do texto na relação com um problema concreto e os casos passados, porque o significado é tido como um contínuo processo em evolução e crescimento. O pragmatismo não propõe a interpretação apenas do texto, mas também do contexto, e considera, na perspectiva do contextualismo, a força normativa dos fatos. Aqui cabe estabelecermos algumas ponderações quanto à relação entre o pragmatismo e a semiótica. São várias as vertentes doutrinárias que trabalham com a diferença entre norma e texto.
Há vertentes mais ligadas à linguística e à semiologia, que seria um desenvolvimento das ciências da linguagem ocorrido na Europa. Temos as correntes mais próximas à lógica, como ocorre com os autores poloneses. Registram-se também a matriz americana, que se representa, sobretudo, pelos trabalhos de Charles Sanders Peirce e Charles Morris. Somam-se também o neopragmatismo e a filosofia analítica, e, por fim, somam-se autores de interpretação constitucional, como Miller, em sua teoria e metódica estruturantes. Em comum, todas estas correntes doutrinárias assumem a premissa da linguagem como forma de manifestação do direito. Para qualquer destas doutrinas, considerar a diferença entre texto e norma significa considerar o ordenamento jurídico como um sistema semiótico composto por uma rede de signos que se articulam de forma hierárquica ou simétrica, que veiculam valores que variam em seu grau de densidade semântica, de vagueza, de generalidade, de concretude, etc. Assim, a semiótica é uma premissa que permeia os diversos métodos de investigação apontados e que representa bem a interdisciplinaridade que marca o pragmatismo e sobre a qual discorreremos mais adiante. Nesta perspectiva, Terço Sampaio Ferraz Júnior já alertou que reduzir o processo de aplicação das leis e de concreção do direito a uma construção silogística o empobrece e não o revela em sua maior complexidade. Para avançar dessa tradição formalista, é preciso abandonar os silogismos lógicos de antecedentes para abraçar a lógica probabilística de consequências. Dentre os founding fathers do pragmatismo é John Dewey, que escreve explicitamente sobre o direito, formulando uma forte crítica ao predomínio da teoria e do pensamento abstratos dissociados da prática. Para o direito, este autor propõe a adoção de uma lógica de investigação instrumental com um caráter prospectivo, preocupada com a concepção das consequências. Na prática legal, Dewey propôs que a lógica empregada deveria ser uma lógica relativa às consequências e não aos antecedentes. A lógica de antecedentes é condicional, estabelece condições. A lógica relativa às consequências é uma lógica prospectiva, porque preditiva de possibilidades, ao invés de ser dedutiva de certezas ideais. Embora guardem certas diferenças, as investigações científicas e a aplicação das normas jurídicas possuem também certas similaridades, dentre as quais se destacam a sua natureza empírica, contínua, que não se resolve em atos instantâneos, a sua natureza procedimental e coletiva, na medida em que ocorrem no âmbito de uma comunidade de intérpretes. A própria forma procedimental dessas investigações é o que proporciona que seu desfecho produza asserções garantidas. Quando surge a dúvida e a controvérsia, formas de comprovação a priori dos fatos científicos ou dos fatos jurídicos não funcionam bem nos respectivos ambientes em que os procedimentos se desenvolvem. As convicções individuais não são suficientes para fazer avançar, seja a investigação científica, seja a aplicação do direito. O estabelecimento de certos consensos é fundamental para que os processos avancem. Em comum entre as investigações de natureza científica e a aplicação do direito, se verifica a evolução que ocorre de um contexto inicial de dúvida ou conflito em busca de um estado final no qual se estabelece uma crença. Em ambas as situações, se parte de um estado inicial inquietante e indeterminado, em direção a uma solução objetiva.
Também se faz necessária a conjugação de certos elementos empíricos com um sistema de conceitos, a fim de se verificar se as provas produzidas serão capazes de estabelecer as consequências adequadas para a tomada de decisões. Na medida em que tais consequências forem reputadas suficientes, será possível afirmar que o problema ou o conflito tem condições para ser resolvido. Entretanto, há diferenças entre o processo de investigação científica e os procedimentos de aplicação do direito que são mencionadas por Susan Haack e que merecem ser explicitamente destacadas. Então, citando Susan Haack, em primeiro lugar, o sistema jurídico, à diferença da ciência, não consiste exatamente numa espécie de investigação. É melhor descrito como um conjunto de regras e dispositivos concebidos para resolver disputas e possibilitar às pessoas conviver sob certa ordem. Não que a investigação seja irrelevante para o direito. A razão pela qual é relevante é que não desejamos apenas resoluções, mas resoluções justas. E a investigação jurídica opera dentro de uma restrição de tempo que não é relevante para a física, a história, etc. Isso porque, por uma boa razão, o direito busca, nas palavras do ministro Blackmun, decisões rápidas, finais e vinculantes. O desiderato da pontualidade impõe restrições de tempo em uma ponta do processo e o desiderato da finalidade e obrigatoriedade na outra. Ainda que, em certo sentido, o propósito básico de um julgamento seja determinar a verdade, ele difere em muito de uma investigação científica ou histórica. Em verdade, o julgamento consiste no estágio tardio de todo um processo no qual uma decisão é tomada relativamente à culpa ou responsabilidade de um acusado, estágio no qual juízes de instrução examinam as provas apresentadas pelos advogados das partes e avaliam se estabelecem ou não a culpa ou responsabilidade conforme o grau de prova exigido. Ademais, as determinações jurídicas são limitadas não apenas pelo desejo de se chegar a vereditos factualmente corretos, mas também por outros desejos não relacionados à busca da verdade, quais sejam que os direitos constitucionais dos cidadãos devem ser respeitados, que é muito pior condenar um homem inocente do que absolver um culpado, e assim por diante. Diante do exposto, cabe destacar as principais características do pragmatismo. Quanto ao antifundacionalismo, a verdade não se encontra em princípios dados ou previamente construídos. Os conceitos são hipóteses a serem confirmadas na prática. Relativamente à dicotomia estabelecida entre a dogmática e a aplicação, em analogia com os termos teoria e prática, o pragmatismo não se vincula necessariamente à dogmática, uma vez que é avesso aos dogmas e postulados estabelecidos pelos métodos de investigação a priori e se abre ao consequencialismo. O pragmatismo também é anti-essencialista, pois o mundo dos valores, dos universais e das essências não determina tão diretamente o ponto de partida para o curso de raciocínio de um pragmatista, que parte sempre do problema concreto, da dúvida, da lide, aspectos que caracterizam melhor os desafios da prática. Portanto, o antifundacionalismo do pragmatismo rejeita qualquer emprego de entidades metafísicas, conceitos abstratos, categorias a priorísticas, princípios valorados de forma permanente, fixa ou atemporal. Ao criticar a aplicação como um procedimento de raciocínio silogístico, Dewey ressalta que nenhum advogado pensa em solucionar o problema legal trazido pelo cliente mediante a adoção de um silogismo. Tendo em mãos o caso trazido, o advogado começa a antecipar em sua mente algumas conclusões vagas, ainda em formas alternativas.
Depois, então, ele passa a traçar cursos possíveis de raciocínio legal, na procura pelos princípios e dados que poderiam suportar as conclusões adequadas, sopesando qual delas estaria melhor fundamentada pela combinação de normas e fatos. Um advogado busca, então, construir a sua premissa menor, que será dada pelos fatos jurídicos e selecionada de acordo com os interesses que a defesa procura garantir. Assim, o antifundacionalismo nega que o pensamento seja passível de uma fundação estática, perpétua, imutável. Há também uma recusa à ideia de certeza e aos tradicionais conceitos filosóficos de verdade e realidade. Estes conceitos são submetidos a um novo método, a crítica enquanto método de pensamento. O aspecto antifundacionalista do pragmatismo também implica o falibilismo e a vontade de aprender. A racionalidade do método pragmatista está em seu caráter autocorretivo. Adotando a premissa falibilista, a inesgotabilidade do processo investigatório faz com que cada tentativa de conclusão seja antes uma nova fonte de informação passível de colocar a investigação novamente em marcha, revisando e corrigindo a si mesma permanentemente. Esta é uma posição filosófica que acomoda, por exemplo, as mudanças e a evolução de posições da jurisprudência para uma crescente adequação aos contextos de decisão. Não se incentiva, entretanto, a mudança cega, acéfala da jurisprudência, a jurisprudência de aposta ou tirocínio, pois o pragmatismo respeita a evolução histórica e justificada dos precedentes. Quanto ao contextualismo, a força do contexto sobressai. A pressão das circunstâncias é uma contingência a ser avaliada para a solução do problema. Aqui, o pragmatismo assume a sua dimensão tópica, porque as soluções partem da dimensão da prática, da busca de resolução do problema concreto. Assim, sobressai também o direito dos tribunais e não exclusivamente o do poder legislativo. O argumento da separação de poderes não é tão formal, reveste natureza mais dialógica. Na medida em que o pragmatismo leva em conta as crenças políticas, religiosas e científicas, que considera a cultura das sociedades, as relações com as instituições e as práticas sociais, o método dispõe de uma variedade de lentes para fazer uma leitura mais rica e profunda do contexto. Este contexto é denominado experiência. Associado ao conceito de experiência está o conceito de prática. A prática é o principal elemento constitutivo para a experiência. Esta prática, refletida na concreção do direito, se torna a atividade de aplicação das leis e revela a conexão do pragmatismo com as teorias retóricas de argumentação e decisão. Pelo aspecto contextualista, o pragmatismo trabalha com ênfase nos fatos, pois é um método essencialmente experimental. O pensamento não pode estar dissociado de uma prática social cotidiana. Há um papel atribuído à comunidade de investigadores, o que também o aproximará de teorias constitucionais da interpretação que ampliam o horizonte dos intérpretes da Constituição. Para o pragmatismo, as crenças são efeitos do pensamento, hábitos de pensamento que dão forma às ações, nos preparam para agir numa ocasião concreta, manifesta em um contexto. Por exemplo, os regulamentos, as súmulas administrativas e judiciais, as respostas a consultas tributárias representam a manifestação das crenças da comunidade de agentes políticos incumbidos das tomadas de decisão. O contextualismo pragmatista requer que estejamos o tempo todo atentos aos fatos e à experiência que eles constituem. Segundo Dewey, o contexto é muito evidente, inescapavelmente presente, arraigado às nossas vidas, especialmente às nossas práticas comunicativas. Todo e qualquer significado está inerentemente embebido pela ideia do contexto.
Na explicitação da importância que se deve atribuir ao contexto está a definição proposta por Dewey para os interesses seletivos, como características peculiares em cada situação individual particular. Para Dewey, a investigação, concebida como procedimento lógico, é a transformação dirigida e controlada de uma situação originalmente indeterminada em uma outra situação que é tão determinada em suas distinções e relações constituintes, de modo a converter os elementos da situação original em um todo unificado. A ideia de propósito, de finalidade, é que dirige esta transformação. O pragmatismo considera que ideias são consequências antecipadas, previsões daquilo que acontecerá quando certas operações forem executadas sob certas condições. Na matriz pragmatista, o antifundacionalismo, o consequencialismo e o contextualismo são aspectos largamente imbricados entre si, são interdependentes e interrelacionados. Quanto ao instrumentalismo, o direito assume uma dimensão eminentemente construtiva, pois interfere efetivamente na realidade, ele conforma a realidade social. O aspecto instrumental aponta para o viés político do direito. A concepção instrumental de verdade, adotada pelo pragmatismo, se adequa muito bem ao seu aspecto procedimental de teoria da decisão do direito para a investigação e solução de controvérsias acerca dos fatos jurídicos e das consequências futuras. Quanto ao consequencialismo, é a característica mais conhecida do pragmatismo. Trata-se de um olhar para o futuro, forward-looking, e não para o passado. O conhecimento acompanha o dinamismo da vida. A atenção é voltada para as consequências da ação. A antecipação das consequências futuras é o que caracteriza o conhecimento no âmbito do pragmatismo. Lembrando que a distinção de Peirce entre ciência viva e conhecimento sistematizado, na qual não se rejeita nenhuma concepção e nem se adota nenhuma em caráter terminativo. A decisão sobre a melhor conduta se pauta na consideração dos efeitos de um e de outro comportamento. As consequências possíveis de serem antevistas norteiam a tomada de decisão, enfraquecendo o compromisso a priori com princípios e valores. O pragmatismo é essencialmente um método de comparar concepções entre si, a fim de saber qual delas tem a capacidade de modificar a conduta prática dos sujeitos. Um conceito é, em ato, o que ele tenderá a ser em sua aplicação futura. E quanto à interdisciplinaridade, o pragmatismo é aberto às diversas áreas do conhecimento que possam informar sobre os efeitos e consequências das ações, a fim de melhor lhes conferir o adequado dimensionamento. O pragmatismo verifica se as ações passadas foram úteis a ponto de servirem de orientações para a conduta futura. Para isso, ele também se vale dos métodos das ciências sociais e do senso comum. Para Peirce, os raciocínios da filosofia deveriam imitar os métodos da ciência. Não devem formar uma cadeia que não é mais forte do que o seu elo mais fraco, mas um cabo cujas fibras podem até ser as mais finas, desde que sejam suficientemente numerosas e estejam intimamente entremeadas. Assim, embora alguns fios possam se romper, o cabo permanece. O mesmo se dá na investigação científica. Qualquer investigador individual pode errar, sem comprometer todo o conhecimento produzido pela comunidade de investigadores, pois a verdade, se indeterminada presentemente, não obstante, permanece determinável em algum ponto do futuro. Então, estabelecidas essas principais características do pragmatismo, nós vamos passar agora a examinar com qual semiótica esta doutrina do pragmatismo, esse método, vai se combinar de modo mais adequado. Para estabelecermos as relações entre o pragmatismo e a semiótica, estaremos discutindo correlações estabelecidas entre o pragmatismo e
e o conjunto da obra filosófica de Peirce, um de seus fundadores. A metodologia semiótica de Peirce, ou retórica especulativa, é a mais alta divisão de sua lógica pragmática. Ele procura explicar o desenvolvimento do significado dos signos verbais em todos os atos de investigação, de tal forma que um signo é gerado para interpretar outro signo anterior ou objeto, de modo a levar adiante um acúmulo de significado em uma sucessão dinâmica e aberta. O resultado de qualquer investigação é um juízo que corresponde à conclusão de um argumento lógico, no sentido semiótico e não exclusivamente dedutivo. Por esta razão, o pragmatismo jurídico atribui um papel criativo às decisões proferidas pelos juízes e considera em alta conta o significado dos conceitos jurídicos que são mostrados e postos em prática pelas decisões judiciais. O sentido das normas não se esgota na interpretação dogmática dos textos legislados. A investigação legal deve considerar que o significado se revela na prática das decisões institucionais. As correlações entre semiótica e pragmatismo também foram identificadas por Ivo Ibri em um artigo denominado Semiótica e Pragmatismo, Interfaces Teóricas. Ibri ressalta que Peirce discorda de sistemas filosóficos descarnados de mundo, confinados ao interior da linguagem. As teorias consideradas verdadeiras estabelecem crenças e guiam as ações, e, nesse sentido, conformam a conduta. Peirce defende a independência da realidade em relação à linguagem. Em seara jurídica, esta premissa é um pouco mais controversa, convivendo com uma outra, segundo a qual a realidade jurídica é uma construção da linguagem. Nos parece que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É verdade que a linguagem exerce o seu papel na constituição dos atos e, consequentemente, da realidade jurídica. Entretanto, ela não chega a ser tão poderosa a ponto de se descolar da experiência e criar uma realidade paralela. Esta independência entre realidade e linguagem fica oportunamente refletida nos processos de combate à corrupção, que atualmente são objeto de preocupação mundial e celebração de diversos compromissos jurídicos de natureza internacional. Normalmente, o que se vê nas práticas corruptivas é uma tentativa de fraude aos procedimentos jurídicos legítimos e adequados, como as licitações. Com a corrupção nas práticas concorrenciais de celebração de negócios com o Estado, o que mais frequentemente se verifica é a tentativa de criação de uma aparência diferente, mediante uma manipulação maliciosa da linguagem, com a qual preços são alterados, grupos de pessoas e empresas são privilegiados em detrimento de uma decisão impessoal, o que garantiria a melhor decisão pública em defesa da economicidade. Para a semiótica de Peirce, fundada em sua fenomenologia, há uma diferença de relações entre signo e objeto, conforme se trate de uma linguagem fictícia ou de uma representação razoavelmente verdadeira da realidade. Não se adota no pragmatismo a premissa de um conhecimento perfeito, predicado este que anularia o falibilismo do conhecimento e das representações. Numa linguagem fictícia, o objeto depende totalmente daquilo que o signo professa sobre ele. Ou, como afirma Ibri, na produção do imaginário, o ser do objeto é totalmente construído pelo signo. No exemplo de Peirce, a sanidade de Hamlet depende inteiramente da criação de Shakespeare. Numa representação verdadeira, a realidade, enquanto objeto, guarda alteridade em relação ao signo e resiste a ele, o conforma, o provoca, segundo Ivo Ibri. Nessa distinção se funda a possibilidade, segundo Peirce, do conceito de verdade estruturado, como bem recomenda seu realismo, numa relação de correspondência imperfeita que seja entre representação e realidade ou entre signo e objeto. Esse objeto, francamente outro para a mente, como condição de possibilidade da verdade, associa-se à concepção evolucionária
da relação signo-objeto, caracterizada por uma gradativa aproximação assintótica da representação em relação ao real. Assim, o que Peirce afirma é que todo saber é falível e esta falibilidade contaminará os procedimentos semióticos de construção das representações, como também estará incidente na indeterminação dos comportamentos humanos que as normas jurídicas e suas aplicações representam, sob pena de supressão do valor da liberdade humana e do livre-arbítrio. Peirce nunca atribuiu um caráter absoluto ao determinismo no comportamento dos fenômenos naturais, o que seria ainda mais descabido de se afirmar em se tratando de predizer o curso futuro da conduta humana. Quando se pensa na aproximação entre semiótica e pragmatismo, é importante ressaltar o tratamento que a máxima pragmática confere à definição dos conceitos. O pragmatismo não trabalha a definição dos conceitos como meras estipulações verbais. Nesse sentido, a semiótica de Peirce não se limita à análise do discurso. A concepção peirciana trabalha com efeitos que os signos estão aptos a produzir e que podem variar de sentimentos a esforços físicos ou mentais da categoria de seus interpretantes, os quais, neste exemplo, são denominados interpretante emocional e energético, respectivamente. Uma vez que a semiótica realiza uma cartografia ou mapeamento dos processos de inferência, procedendo a uma sofisticada classificação de signos, interpretantes e argumentos, cuja explanação não se faz oportuna nesse momento, convém lembrar que ela suporta o pragmatismo como uma filosofia da ação. A investigação dos conceitos abrange o que seus efeitos produzem na conduta e experiência. Retomando a máxima, a fim de determinar o significado de uma concepção intelectual, dever-se-ia considerar quais consequências práticas poderiam concebivelmente resultar necessariamente dessa concepção. E a soma dessas consequências constituiria todo o significado da concepção. Peirce. De modo que a máxima pragmática não se contenta com definições meramente verbais que não observam as consequências que os conceitos trazem em razão do seu emprego ou aplicação. Peirce considerava, por exemplo, que a mera diferença da expressão verbal não seria suficiente para distinguir duas ideias. Vejamos, citando Peirce: outro engano consiste em tomar erradamente uma simples diferença de interpretação gramatical de duas palavras, como se fosse um sinal de distinção entre as ideias que expressam. Em nossa época pedante, quando a massa geral dos escritores dá mais atenção às palavras do que às coisas, esse erro é assaz comum. Fim da citação. Esta correlação entre conceitos e seus efeitos nos remete a uma outra, também estabelecida por Peirce, que correlaciona pensamento e conduta, definindo os processos de geração de inferências de modo a refletirem a conduta deliberada. E o exemplo de Peirce serve exatamente para tratarmos a corrupção quando ele afirma o que decorre do reconhecimento da desonestidade. Peirce explica: um juízo é um ato da consciência, no qual reconhecemos uma crença, e uma crença é um hábito inteligente, segundo o qual devemos agir quando se apresentar a ocasião. Suponhamos, por exemplo, que eu detecte uma pessoa com a qual tenha de lidar num ato de desonestidade. Tenho em composta de todas as pessoas que conheci e sobre as quais li que tiveram esse caráter. E no mesmo instante faço a descoberta referente a essa pessoa, que distingo das outras através de certas indicações. Com base nesse índice e nesse momento é-lhe imposto o carimbo tratante para lhe ficar indefinidamente. O problema do livre-arbítrio e do destino, por exemplo, esvaziado de verbalismo, assume aproximadamente os termos seguintes: fiz algo de que me envergonho. Poderia eu, por esforço de vontade, ter resistido à tentação e agido de maneira diversa? A resposta filosófica é a de que esta não é uma questão de fato, mas de disposição de fatos.
dispõe-os de modo a colocar em evidência o que é, de maneira particular, pertinente à minha pergunta, ou seja, que devo culpar-me por haver procedido mal. Corresponde perfeitamente à verdade dizer que, se eu tivesse desejado de outra forma eu teria agido. De outra parte, dispondo os fatos, de modo a eles parecerem colocar em evidência outro ângulo importante, corresponderá igualmente à verdade dizer que, permitido a uma tentação operar, se ela tiver certa força, produzirá seu efeito, independentemente da oposição que eu lhe possa fazer. Muitos problemas estão presentes na discussão relativa ao livre-arbítrio, e estou longe de dizer que ambos os lados estão igualmente corretos. Pelo contrário, sou de opinião que um dos lados nega fatos importantes, e que o outro não o faz. O que, entretanto, não me furto a dizer é que a questão acima referida foi a origem de toda dúvida, que, se não fosse por tal questão, a controvérsia jamais surgiria, e que a mesma questão está perfeitamente resolvida, segundo a maneira que indiquei. Fim da citação. Ou seja, a partir do momento que um indivíduo descobre que o outro é desonesto, pela presença de índices que permitem as inferências que levam a essa crença, a conduta dessa pessoa em relação ao tratante está direcionada. Uma pessoa que formula uma crença agirá de acordo com ela. Peirce não concebe que as crenças tenham uma função meramente decorativa na mente. As crenças de uma pessoa orientam as condutas que ela adotará. Quando se pensa, por exemplo, no nível de corrupção institucionalizada que vemos os noticiários nos apresentarem diariamente, podemos inferir que as pessoas acusadas de comportamentos corruptos possuíam uma crença na impunidade de suas práticas. A crença na impunidade as levou a adotar o comportamento corrupto. Então, agora nós vamos passar a uma análise de um aspecto da improbidade administrativa com base nessas premissas. Um estudo que empregou o enfoque juseconômico do direito, realizado em 2015, por uma equipe interdisciplinar que era composta pelo Carlos Humberto Prola Júnior, que era um procurador da República, Benjamin Miranda Taba, que é um economista e consultor legislativo do Senado na área de economia, e pelo Júlio César de Aguiar, que é um professor e procurador na Fazenda. Compondo essa equipe interdisciplinar, procuraram demonstrar, mediante a avaliação de dados fornecidos pela Transparency Internacional, que, mediante a análise de processos judiciais e inquéritos civis, é possível concluir que há ineficiência na aplicação da lei de improbidade administrativa por nosso sistema de justiça. A percepção da ineficiência é decorrente da interpretação dos tribunais, segundo a qual a configuração de atos de improbidade administrativa exige a demonstração de desonestidade e má-fé do agente público. Nesse sentido, a lei não alcançaria o administrador inábil, despreparado, incompetente e desastrado. Segundo os autores, a interpretação judicial deixa impune os atos de gestão temerária, caracterizados por menosprezo da legislação e das boas práticas administrativas. No estudo, a adoção da análise econômica do direito buscou comprovar que o enquadramento da gestão pública temerária como ato de improbidade administrativa traria a possibilidade de reduzir o índice de impunidade dos agentes públicos, dissuadindo a prática da corrupção. Essa interpretação também traria o efeito de otimizar a satisfação do princípio da moralidade na administração pública, aumentando a eficácia de aplicação do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, no que diz respeito à punição de atos que violem os princípios da administração pública. Rogério Gesta Leal, que é um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, também critica a ineficiência, confirmando que a doutrina e a jurisprudência majoritária do STJ atribuem a necessidade de dolo na conduta violadora de princípios, sob o argumento de que a lei de improbidade administrativa não se destina à punição do administrador inábil. Esse entendimento vai no sentido de que eventuais ilegalidades ocorridas no cotidiano da administração deveriam ser tratadas segundo diplomas menos rigorosos que prevêem a aplicação de sanções administrativas
como a advertência ou a suspensão, a exemplo das previsões trazidas pela Lei 8.112 de 90. Há um tratamento diferenciado para as ilegalidades cometidas em decorrência do dolo e da culpa. Leal cita o argumento trazido por Fábio Medina Osório, que alega ser a modalidade culposa de improbidade uma forma de erro, juridicamente tolerável. Poderia-se interpretar, sob a luz do pragmatismo jurídico, o direito ao erro como uma manifestação do falibilismo ou como uma manifestação da defesability, segundo McCormick? Diante da complexidade envolvida na tomada de decisões no âmbito da administração pública, nossa indagação percorrerá esse curso de investigação. Ao explicar os elementos constitutivos do ato de improbidade administrativa, Di Pietro discrimina a ocorrência do ato danoso descrito na Lei de Improbidade Administrativa e tipificado no artigo 11 como ato atentatório aos princípios da administração pública. Segundo a autora, qualquer violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da moralidade, do interesse público, da eficiência, da motivação, da publicidade, da impessoalidade e de qualquer outro destinado à administração pública pode constituir ato de improbidade administrativa. Mas Di Pietro salienta que é necessário investigar a intenção do agente, a fim de se verificar se houve dolo ou culpa, sob pena de não se configurar o ilícito. Devido à severidade das sanções de suspensão dos direitos políticos e perda da função pública impostas pela prática da improbidade administrativa, não se pode cogitar a aplicação da penalidade sem a constatação de um mínimo de má-fé. A posição majoritária do STJ é a de que não se configura a improbidade administrativa por violação aos princípios da administração pública se não houver dano ao erário público somado ao dolo do agente. O dolo, para fins de caracterização da improbidade, corresponderia à vontade de realizar o fato descrito na norma incriminadora. Nesta tipificação, não caberia a negligência que não cause dano ao erário público. Esse entendimento assume que a Lei de Improbidade Administrativa não pune meras irregularidades administrativas ou transgressões disciplinares que possuam um foro disciplinar adequado. A lesão à moralidade pública seria uma hipótese prevista no artigo 11 da Lei de Improbidade, mas a forma culposa de imoralidade deveria se subsumir ao artigo 10 da Lei de Improbidade. Para a forma culposa de imoralidade, para a tipificação do ilícito previsto no artigo 11, seria necessária a concorrência do elemento subjetivo doloso combinado à ocorrência de dano ao erário público. Também não seria possível configurar-se a improbidade mediante a configuração de dano hipotético ou presumido ao erário. No recurso especial 1038.777, o ministro Teoriza Vasque explica que não é qualquer ilegalidade que enseja a improbidade. Essa seria a ilegalidade qualificada pelo elemento subjetivo da conduta dolosa. No mesmo acordo, o voto do ministro Luiz Fux ressalta que na improbidade administrativa a desonestidade está associada à noção de má-fé do agente público. Estaria excluída do conceito constitucional de improbidade administrativa a forma meramente culposa de conduta dos agentes públicos. De outro lado, em defesa do erro juridicamente tolerável, Fábio Medina Osório recomenda a adoção da lógica inversa. Assim faremos a projeção da semiótica em sua condição de uma lógica associada às ciências normativas propostas por Peirce para a investigação das infrações cometidas contra os princípios da administração pública, sobretudo o princípio da moralidade. A semiótica como lógica integra a tríade das ciências normativas, que também compreendem a ética e a estética. As ciências normativas estabelecem as leis da conformidade dos fenômenos aos seus fins últimos. Então, a tríade normativa corresponderia à lógica ou semiótica, à ética e à estética. A semiótica busca a avaliação dos processos de inferência. Na interdependência proposta por Peirce, para as ciências normativas, a lógica ou semiótica depende da ética e esta depende da estética. O propósito da lógica é representar a verdade de um estado geral de coisas que afeta a conduta. A ética busca a conformidade da ação
com respeito a um propósito, e a estética apresenta um propósito último, que contém uma qualidade que seja admirável. Este fim último, situado no âmbito da estética, reúne de modo incondicionado as qualidades que são em si admiráveis. Ivo Ypres salienta que nesta concepção, Peirce retomou as relações presentes na filosofia antiga entre o verdadeiro, o bem e o belo. A dependência entre a lógica e a ética foi concebida por Peirce desde a máxima do pragmatismo. Peirce assim explicou esta correlação. Se, como o pragmatismo nos ensina, aquilo que pensamos deva ser interpretado em termos do que estamos preparados para fazer, certamente então a lógica ou a doutrina do que devemos pensar deve ser uma aplicação do que, deliberadamente, escolhemos fazer, o que é ética. O controle do pensamento, com respeito à sua conformidade com um padrão ou ideal, é um caso especial do controle da ação, para fazê-la se conformar com o padrão. E a teoria do primeiro deve ser uma determinação particular da teoria da última. Os fenômenos do raciocínio são, em seus aspectos gerais, paralelos aos da conduta moral, pois raciocínio é essencialmente pensamento submetido a autocontrole, assim como a conduta moral é conduta sob autocontrole. De fato, o raciocínio é uma espécie de conduta controlada e, como tal, necessariamente participa dos aspectos essenciais da conduta controlada. Fim da citação. A correlação entre a improbidade administrativa e as ciências normativas propostas por Peirce se revelou um método de adoção possível porque, segundo Fábio Medina Osório, o exame do dever de probidade traz os elementos ético-normativos que justificam a distinção dos delitos entre culposos e dolosos. Na medida em que a investigação sobre a probidade administrativa é realizada a posteriori e examina os processos de aplicação de normas administrativas, é possível traçar o seu curso lógico ou semiótico das inferências mediante a reavaliação das condutas adotadas pelos agentes públicos. Segundo Peirce, o falibilismo é a doutrina que afirma que nosso conhecimento nunca é absoluto, evolui mergulhado em um contínuo de incerteza e indeterminação, e que não é possível se alcançar uma certeza absoluta sobre questões de fato. A hipótese de trabalho como falibilismo para examinar o direito ao erro juridicamente tolerável dos agentes públicos pareceu justificar-se porque há um contraste entre as perspectivas institucionais. De um lado, a sociedade e as instâncias legitimadas à propositura das ações civis públicas buscam uma abordagem mais arrojada para o combate à corrupção e o resgate da ética pública. De outro, os tribunais superiores mantêm um regime jurídico sólido e garantista para os acusados de improbidade, tendo em vista o impacto das sanções em seus direitos fundamentais. Neil McCormick discorre sobre a necessidade de se pensar a falibilidade judicial no contexto do Estado de Direito. O governo de leis seria impossível de realizar-se com uma tese que adote a infalibilidade judicial. A tese da infalibilidade nos remeteria ao positivismo formalista, inspirado em modelos deterministas de ciência e silogismos dedutivos em que as decisões judiciais refletiriam uma mera derivação lógica. Entretanto, um governo de leis é um governo de pessoas que produzem decisões jurídicas, de modo que é necessário investigar a possibilidade dos juízes errarem. A possibilidade de ocorrência de erros é intrínseca à natureza jurídica da atividade de argumentação e justificação no jogo da tomada de decisões. Assumindo que o tipo de raciocínio e argumentação jurídica reveste a modalidade de uma argumentação prática, o corolário dessa premissa será que as disputas e argumentações muitas vezes não serão conclusivas, levando à percepção de que mais de uma visão pode com frequência ser razoável. Para a solução dessas controvérsias com um grau de clareza maior e melhor do que uma razão prática geral poderia conseguir, é que as instituições são construídas e historicamente sustentadas. Entretanto, McCormick adverte que, para além dos domínios estabelecidos pela certeza,
questões remanescem para as quais o melhor direito, mesmo na tentativa de prover uma determinação, permanecerá determinado de uma forma incompleta. O direito, em todas as questões, permanece discutível. Os sistemas jurídicos são instituições sociais em permanente evolução, em busca de adaptação contínua em resposta às mudanças das condições sociais e às alterações de valores dominantes. Esta abertura coloca o ordenamento em contato com diversas considerações de natureza política. Ainda que opiniões finais sejam estabelecidas, no sentido de serem atingidas pelos efeitos da coisa julgada, isso não fulmina a possibilidade de retomada das questões. A jurisprudência evolui, as opiniões e os fundamentos mudam e o direito permanece em seu fluxo como um vir a ser, subcampo, em que os argumentos sempre poderão ser melhor desenvolvidos. A hipótese do erro juridicamente tolerável na prática da gestão administrativa nos pareceu crescer em plausibilidade na medida em que ganhou um novo fundamento legislativo previsto no artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, introduzido em 2018 pela Lei 3.655. Dispõe o artigo 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Parágrafo 1º. Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto limitado ou condicionado a ação do agente. Parágrafo 2º. Na aplicação de sanções serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Parágrafo 3º. As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Na discussão do projeto de lei 7.448 de 2017, posteriormente convertido na lei 13.655 de 2018, que inseriu os 10 últimos artigos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, diversas entidades formularam críticas ao texto, quais sejam nota técnica conjunta número 1 de 2018, emitida pelo Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas e Associação Nacional do Ministério Público de Contas, ofício número 110 de 2018 da Associação dos Magistrados Brasileiros, ofício número 330 de 2018 do Ministério Público Federal e manifestação da consultoria do TCU. Dentre outros argumentos, a Associação de Magistrados Brasileiros se opôs ao artigo 22, alegando que as considerações ali elencadas promoveriam a insegurança jurídica, mitigando o princípio da legalidade ao condicionar as atividades fiscalizatórias e decisórias sobre os atos administrativos a elementos metajurídicos, abstratos e imprecisos, como os obstáculos e dificuldades reais do gestor e exigências das políticas públicas a seu cargo. Na medida em que se inseriu no texto do artigo 22 a apreciação de circunstâncias políticas, a ANB considerou que o texto fragiliza o pacto democrático, promove a intervenção judicial no mérito administrativo, interfere gravemente no princípio da independência e harmonia entre os poderes, obrigando os magistrados a se imiscuírem na própria atividade política dos agentes públicos. A Procuradoria-Geral da República considerou que a proposta legislativa iria dificultar a fiscalização e o cumprimento dos princípios constitucionais como impessoalidade, moralidade e publicidade, legalidade na aplicação do direito público e alertou para o perigo de que a sanção da proposta poderia agravar a corrupção e a ineficiência administrativa. Na medida em que a Lei 3.655 de 2018 estabelece normas mais benéficas aos infratores, a PGR ressaltou, inclusive, que sua aprovação favoreceria a impunidade de agentes públicos responsáveis por atos de improbidade, uma vez que estes, vislumbrando um tratamento mais benéfico da nova lei, poderiam invocar os seus efeitos retroativos. O Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Contas e a Associação Nacional do Ministério Público de Contas alertou para o risco de que a aprovação da inovação legislativa seria um claro retrocesso no combate à má gestão pública, ao estabelecer que o agente público somente responderá por improbidade administrativa
em caso de dolo ou erro grosseiro, isentando a responsabilidade daqueles que atuam de forma negligente, imprudente ou imperita. Sintetizando, o teor de todas essas manifestações foi, de forma geral, contrário à aprovação da lei. Entretanto, a despeito dos argumentos oferecidos pelas entidades mencionadas, o projeto se converteu em lei e a lei está em vigor, atuando como mais um fundamento de interpretação que deve ser considerado na aplicação de normas do direito público. Quer nos parecer que o parágrafo 1º do artigo 22, introduzido pela Lei 13.655, veio estabelecer a possibilidade de se alegar uma condição excepcional. O argumento favorece aos agentes públicos, aos agentes políticos em sua defesa. Assim, já estou terminando. Assim, não caberia aos órgãos de fiscalização o controle. Assim, não caberia aos órgãos de fiscalização e controle alegarem a excepcionalidade. Os conceitos e arranjos relevantes construídos para a construção da tipificação da improbidade administrativa continuariam a ser o objeto de preocupação das instituições encarregadas de fiscalizar e julgar as contas públicas e a conduta dos agentes políticos. A explicação dos arranjos na descrição de McCormick é feita da seguinte forma. Por exemplo, alguém poderia pensar numa regra sobre um direito de, regra que expressamente prevê as condições positivas para atribuir de a uma pessoa apropriada, mas que também sujeita a concessão desse direito a algumas exceções ou ressalvas. Assim, a formulação das condições da relação em relação a D prevê os seguintes termos. Se as condições C1, C2 e C3 são satisfeitas, então A pode opor D contra B, mas não se demonstrar que existe uma condição excepcional E1. Essas hipóteses são denominadas de defensibility por McCormick. As excepcionalidades, ele entende que podem ser implícitas ou explícitas, e também valem para regras relativas a perdas de direitos. A correlação é aqui estabelecida com as sanções impostas às práticas de improbidade que prevêem os impedimentos para a contratação com a administração, recebimento de benefícios ou incentivos fiscais e a suspensão dos direitos políticos. Assim, retomando as relevantes diferenças entre a busca da verdade nos laboratórios científicos e nos contextos das investigações jurídicas e dos tribunais, o propósito do julgamento das infrações relativas à improbidade administrativa não será essencialmente voltado para a busca da verdade, mas será descobrir se o réu é culpado e atingir uma determinação quanto à sua culpa ou responsabilidade. Na pragmática dos processos jurídicos, as afirmações de um pleito, como a definição da conduta ímproba, pode ser excepcionada. De um lado, temos a posição de Susan Hack, que afirma que as decisões judiciais serão frequentemente influenciadas por considerações políticas, reconhecendo que os conceitos jurídicos frequentemente trazem traços políticos. De outro, temos a posição de McCormick, que afirma não se tratar de ser um conceito excepcionável, mas o estabelecimento das condições para a sua concretização. Seriam essas as minhas contribuições para o colóquio. Eu agradeço. Muito obrigada. Mais uma vez. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, especialmente da professora Flaviane, dar os parabéns também pela organização desse colóquio. Agradecer ao Ministério Público da União e também à Universidade Federal de Pernambuco por terem proporcionado esse evento. É uma alegria participar desse colóquio, tanto em razão do tema, quanto pelo fato de ser um colóquio em homenagem promovido pelo professor Jorge Brown, que é uma grande referência para todos nós que trabalhamos com filosofia do direito aqui em Pernambuco. Faz mais ou menos 20 anos, esse ano, na verdade, completa 20 anos que eu trabalho pesquisando sobre retórica, especificamente sobre retórica jurídica, e desde sempre eu noto as conexões entre a retórica, a postura dos retóricos, a tradição retórica,
e essa atitude dos pragmatistas. Né? Há muitos pontos de contato, como a professora Clarice Konotsen destacou, entre uma postura tópico-retórica e a postura dos pragmatistas. Esse contextualismo, essa oposição aos essencialismos, aos ontologismos, é algo que caracteriza a tradição retórica de uma maneira geral. Claro que a palavra retórica é carregada de um sentido muito pejorativo, né? No estilo coloquial ou vulgar, a palavra quer dizer discurso que não significa nada, discurso muito eloquente, mas que tem pouco conteúdo. Isso é um dos sentidos da retórica, eu diria, da má retórica, ou daquela retórica mal feita, quando não se consegue esconder os artifícios ou estratégias que envolvem qualquer tipo de argumentação, né? Sobretudo a argumentação jurídica. Então, quando se descobre que é retórica, é porque a retórica foi mal feita, né? Mas até a filosofia precisa de retórica, isso até Platão, né? Que é um grande opositor dos retóricos, um grande adversário dos sofistas, dos retóricos e oradores em geral, admite, né? Sem retórica, sem a capacidade de se comunicar, não adianta muito fazer filosofia e produzir conhecimento. Então vejo que o pragmatismo tem uma série de pontos em contato. Claro, há muitos elementos de convergência, mas também elementos de divergência, né? Então, essa separação entre experiência e linguagem, por exemplo, que é clara em filósofos como Peirce, por exemplo, já não faz muito sentido numa visão mais filosófica da retórica. A experiência, se tratando do direito, isso parece bastante claro, né?